1001 livros para ler antes de morrer, 100 livros essenciais da literatura brasileira, Desafio Rory Gilmore. Bom, eu acho melhor eu começar com um projeto literário um pouco menos ambicioso. E que tal se a gente lesse contos? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô aqui para dar início ao primeiro projeto de leituras oficial do Alegrias. Eu tô dizendo oficial porque no último vídeo eu compartilhei com vocês uma lista de livros que vão ganhar adaptações ainda esse ano e que eu pretendo ler ao longo de 2025. Inclusive, para quem não assistiu ainda, vou deixar o link aqui no box de descrição. Mas eu não sei ainda se eu vou criar vídeos específicos para essas leituras. Elas com certeza vão aparecer em vídeos de recapitulações, mas eu também não estipulei uma data exata, até porque algumas delas já foram até adiadas para 2026. Mas com esse projeto aqui, eu quero firmar um compromisso, com data de postagem, metas de leitura, e seria ótimo se eu pudesse contar com a companhia de vocês. Mas afinal, de que projeto eu estou falando? Eu estou chamando ele de Projeto Bravo, porque o plano é ler todos os 100 contos listados por essa revista e trazer aqui as minhas impressões de leitura para vocês. Para quem nunca ouviu falar, a Bravo é uma revista brasileira fundada em 1997 que se dedica a assuntos culturais diversos, né, como teatro, cinema, música, literatura. Hoje, pelo que eu vi, ele só tem publicações digitais, mas na época dos seus impressos eles ficaram muito famosos pelas capas, que eram lindas, e também por suas famosas listas. Eles faziam listas de tudo, de canções, de filmes e, claro, de livros. Inclusive, se você colocar aí no YouTube 100 livros essenciais Revista Bravo, você vai achar um monte de canal que já fez esse tipo de desafio. Mas eu quis ser um pouco mais modesto no meu projeto, né, sem me comprometer tanto, então eu escolhi uma publicação onde eles listam 100 contos, né, que segundo eles seriam essenciais da literatura mundial, que é um desafio que eu não vi ninguém fazendo em formato de vídeo e também é muito mais tranquilo, né, então achei que seria interessante. Eu procurei muito, gente, essa edição da revista para poder comprar, para trazer aqui para vocês, mas eu não encontrei. Eu até achei alguns anúncios, mas já estavam todos esgotados. Mas além de trazer para vocês, eu queria muitos textos que vêm nessas revistas, né? Porque além de listar, eles também colocam ali textos complementares. Então eu achei que agregaria muito se eu trouxesse aqui. Mas eu não consegui encontrar. Se alguém, né, por acaso tiver essa revista, quiser passar ela para frente ou encontrar ela em algum sebo, por favor me digam que vai ser muito legal ter esse material aqui no canal. Bom, então essa é a hora que eu faço aquele pequeno disclaimer com vocês, porque sempre que a gente fala de listas na internet, acabam gerando debates e controvérsias, vai ter sempre um autor que está faltando, ou algum escritor que está na lista que não merecia estar lá. Então, como é que eu gosto de observar essas listas de grandes veículos, né? Como uma oportunidade para conhecer autores novos, ou para relembrar autores que eu já quero ler e que eu ainda não li e acabei esquecendo. Para mim nunca é uma verdade absoluta, não são os 100 contos essenciais, existem muitos outros, mas eu gosto de fazer esse exercício de pesquisa, de procurar autores que eu acabei deixando para trás e que podem ser excelentes leituras para mim. Tá, então como é que eu vou organizar esse projeto de leituras? Eu pretendo ler 5 contos a cada 2 meses e no final desse período trazer um vídeo para vocês com as minhas impressões de leitura, falar um pouquinho sobre as histórias. Eu vou tentar não dar spoiler, mas se for preciso eu deixo um aviso no vídeo, porque é muito difícil falar sobre contos sem contar o desfecho, mas também conversar sobre os autores, sobre o contexto, tudo que eu consegui encontrar. E eu pretendo ler essa lista de trás para frente, ou seja, começar no conto 100 e terminar no primeiro, assim a gente deixa os melhores para o final. E eu deixei esse projeto bem espaçado para que a leitura seja bem tranquila, para que vocês possam participar, mas também para que eu consiga achar as antologias aonde esses contos estão, né? Se já foram publicados no Brasil, inclusive no final desse vídeo eu vou falar para vocês em quais livros encontrar os 5 primeiros contos que a gente vai ler. Bom, e como primeira tarefa para esse projeto literário, eu resolvi separar aqui na minha estante todos os livros que eu já tinha, né, todas as antologias que já trouxessem alguns desses contos da lista, mas como forma de organização para eu saber o que eu já tenho aqui em casa. Estou com a lista aqui do lado, vou falando com vocês e mostrando os livros, inclusive vocês não têm ideia da bagunça que está meu escritório. Minha estante está toda depenada, mas
vai dar tudo certo, né? Como eu vou fazer essas leituras de trás para frente, eu vou mostrar dessa mesma ordem para vocês agora. O primeiro que eu tenho é o conto número 94, que na verdade é uma fábula, né? É a da Raposa e as Uvas, e eu tenho nessa edição da Companhia das Letrinhas, né? Um livro infantil, mas você encontra essa fábula em outros livros, né? Em outras edições, é muito fácil de encontrar, inclusive até na própria internet, porque já está em domínio público. Esse é um livro que eu já li esse ano, inclusive já comentei com vocês por aqui em algum vídeo, mas não vai ser problema nenhum reler essa fábula, até porque ela é muito curtinha, né? E está aqui nessa edição na página 68. Eu vou inclusive procurar em outras edições, né, se eu acho versões mais completas, maiores dessa fábula para trazer aqui para vocês. O segundo conto que eu tenho é de número 88, né, que é o A Gata Borralheira dos Irmãos Grimm, que eu tenho nessa edição que vem num box super bonito da Nova Fronteira. E foi muito engraçado, né, porque ontem, quando eu tirei esse livro da estante para procurar o conto, eu não consegui achar ele no índice, até que uns 2 minutos depois eu me deparei com o nome Cinderela, né, e percebi que era a mesma história. Mas essa edição, inclusive, é super bonitona, gente, linda, e também deve estar em domínio público. O terceiro conto que eu tenho aqui, ele é o de número 82, e é Um Natal, do Truman Capote, que eu tenho nessa edição aqui da Companhia das Letras. Essa é uma coleção famosa de contos, né, porque ela é toda listradinha, tem outras edições, eu tenho aqui, inclusive, mas essa em específico tá um pouco difícil de encontrar, tá? Eu tô na dúvida se esse conto é aquele conto Destruidor do Capote, porque ele tem 2 contos com nome muito parecidos, né? Memória de Natal e Um Natal. Espero que seja o mais tranquilo, porque a lembrança que eu tenho do conto triste é realmente assim, de espremer o seu coração. Eu lembro que esse conto mais triste eram, na verdade, 3 contos que narravam a história de um menininho que tinha muito de traços autobiográficos do próprio Capote, né, que teve uma infância mais sofrida mesmo. Mas eu não sei se é o conto que a gente vai ler para esse desafio, eu realmente não me lembro. De toda forma, o conto, né, o Um Natal, ele está na página 273 dessa edição aqui. Inclusive, recomendo, Capote é um excelente contista. O próximo conto da lista que eu tenho na biblioteca é o de número 78, o Nas Montanhas da Loucura, do Lovecraft. No Lovecraft, eu tenho essa antologia aqui bem bonita, da Dark Side, e o conto, deixa eu olhar para vocês, ele está na página 157. Achei aqui a página exata para mostrar para vocês, e olha como é que tá bonito. Uma belezura, né? Do Lovecraft, eu já li uma outra antologia de contos bem pequenininha da LPM, mas isso já tem uns certos aninhos, então vai ser ótimo voltar a ler esse autor. O próximo conto que eu tenho aqui é o de número 74, que é A Terceira Margem do Rio, que está no Primeiras Histórias, do grande João Guimarães Rosa, que é um autor que eu nunca li, né, um dos grandes astros da nossa literatura, da literatura mineira. E nessa edição, que é uma coleção muito bonita da Nova Fronteira, tem outros livros com essa mesma padronagem, inclusive o Grande Sertão Veredas, mas o conto, ele está na página 67, vai ser ótimo ler esse autor, porque ele tem fama de ser mais hermético, mais difícil. Eu acabei nunca pegando ele por isso, né, porque eu nunca tive tempo, mas vai ser ótimo pelo menos ler um conto dele para já sentir o clima. Outro conto que eu tenho por aqui é o de número 68, e é O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, né, um outro autor brasileiro, que eu também tenho nessa coleção listradinha da Companhia das Letras, que é um baita calhamaço, inclusive, e aqui o conto que a gente vai ler está na página 71. O próximo conto é o de número 63, e ele é do Sir Arthur Conan Doyle, né, o criador do Sherlock Holmes. Inclusive, o conto é sobre o próprio. Ele está aqui nessa coleção da Nova Fronteira, não, da Zahar, aliás, que é uma coleção num box que é difícil de encontrar hoje em dia, mas eu acho que a Biblioteca Azul já tem um outro box disponível, e Sherlock Holmes deve ser fácil de encontrar em outras edições também. O nome do conto é A Ponte Thor, e ele está aqui nessa edição. Deixa eu ver se eu encontro a página, na página 184. Essa edição é bem bonita, gente, porque ela é toda ilustrada. Eu fiz questão de adquirir essa, e eu encontrei ela só em sebo mesmo, mas eu dei a sorte de encontrar um box super novo. Então, fica a indicação, se vocês passarem no sebo e acharem essas edições que são super bonitinhas,
peguem para vocês. Gente, eu vou parar de falar as páginas porque eu acho que vai ficar muito repetitivo. Acho que só de falar o nome das antologias e mostrar para vocês é o suficiente. E o próximo conto que eu tenho é o de número 62, que é O Coração Delator, ou Coração Denunciador, do Edgar Allan Poe, que eu tenho nessa coletânea aqui, Contos de Imaginação e Mistério, da editora Tordesilhas, que é um livro bem bonitão. Inclusive, ele tem um tamanho maior, né, do que um livro normal, é capa dura, e ele é todo ilustrado também. Então, tem esse plus aí pra gente. Nesse específico, eu vou procurar a página por conta da ilustração para já mostrar para vocês. Esse é um conto que eu já li, então vai ser uma releitura para mim. Adoro Edgar Allan Poe, então vai ser ótimo reler. O próximo conto que eu tenho por aqui é O Guarda-Chuva, é o conto 58, do autor Kawabata. Esse é um autor que eu já li um romance dele, que é bem bizarro, inclusive. Então vai ser ótimo conhecer esse autor pelo viés de contista também, né? Ele é um prêmio Nobel, inclusive. E do 58 a gente pula para o conto 45, com o Henry James e o seu O Altar dos Mortos, que eu tenho nessa coletânea aqui também, da coleção listrada da Companhia das Letras, mas eu acho que vai ser a última que eu vou mostrar aqui hoje, que é o Contos de Amor do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel, que tem uma outra coletânea também dessa coleção, que são de contos de horror, mas esse conto está aqui nessa coletânea. O próximo é o de número 39, chamado A Distância da Lua, do Ítalo Calvino. E eu tenho nessa edição de Todas as Cosmicômicas, que é uma edição especial, né, de relançamento aí, de aniversário do centenário do autor. Então, é uma edição bem bonita, caprichada, capa dura, tem algumas ilustrações aqui no início. Tô doido para voltar a ler o Ítalo Calvino. Agora, dos contos 33 ao 29 eu tenho todos aqui em casa, sendo que o primeiro deles é o Pierre Menard, autor do Quixote, do Jorge Luiz Borges, que eu tenho nessa edição aqui do Ficções. Nunca li Borges, morro de vontade, e tenho um pouco de receio também. O próximo é O Espelho, do Machado de Assis. Esse é o único conto do Machado que está na lista, inclusive eu achei isso ofensivo. Eu até vou recomendar outro para vocês, A Cartomante, é um excelente conto. E esse conto do Machado, O Espelho, está na coletânea Papéis Avulsos, mas eu tenho nessa edição aqui da Nova Fronteira, que é um box com todos os contos reunidos do autor. O próximo é o As Joias, do Guy de Maupassant. Aí, ó, eu menti. Tá aqui outra coletânea da coleção listradinha da Companhia das Letras, né? Aqui a gente tem 125 contos do autor. Esse, fora o Edgar Allan Poe, é o outro autor que mais aparece, pelo que eu vi, nessa lista. Então, temos aqui nessa edição, vou deixar isso separado porque eu vou mostrar novamente. E também temos um do Fitzgerald, né? O A Boa Vida, que eu tenho nessa edição aqui, do Contos da Era do Jazz, da Unesp, essa edição super bonitinha, mas aqui o conto vem com outro nome, vem com O Bom Vivant, né? Mas é o mesmo conto. E para fechar essa sequência, a gente tem o meu conto favorito do Poe, que é o A Máscara da Morte Rubra, ou A Máscara da Morte Vermelha, né? Depende da tradução. E aqui nós temos a ilustração tenebrosa desse conto. É o maioral sem dúvidas. No número 15 nós temos o A Orla, do Guy de Maupassant. Olha ele aparecendo de novo aqui, e ele vai voltar a aparecer. Número 14 nós temos o Bobok, do Dostoiévski. Existem vários autores russos que aparecem nessa lista, mas eu só tenho essa coletânea de contos reunidos do Tolstói. Então, fica aí, né, da editora 34. Número 12 nós temos uma autora que eu morro de vontade de ler, com o conto Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. E eu tenho da Flannery O'Connor. E eu tenho nessa ediçãozinha aqui da Tag, que foi editada pela Nova Fronteira. Então, esse aqui eu tô com vontade até de furar a fila para pegar ele. Chegamos finalmente ao top 10, e desse top eu tenho 5 livros por aqui. O primeiro é o conto de número 9, que eu não sei se eu vou conseguir ler. É o Tion Uqbar Urbis Tertius, do Borges ao Borgito, aparecendo de novo. O conto de número 8 e 6 eu tenho em edições próprias, né, da Autêntica, que são Bartleby, o Escrivão, ou O Escrevente, depende aí da tradução, do Herman Melville, e Os Mortos, do James Joyce. Esse aqui é um conto de Natal que eu já comecei a ler, mas acabei não terminando. Inclusive, preciso retomar isso aí.
E no terceiro e segundo lugar, nós temos os grandes vencedores dessa lista, que são o Paul e o Maupassant, né? A gente tem no terceiro lugar o Poço e o Pêndulo, e no segundo o Bola de Sebo, que são dois contos que eu já li, inclusive. Se eu não me engano, o Bola de Sebo eu até já comentei lá no Instagram. Se eu achar, vou deixar o link aqui na descrição. E assim nós fechamos com os livros que eu tenho na minha coleção. Então chegou a hora da gente conversar sobre os 5 primeiros contos que nós vamos ler nesse projeto de leituras, sendo que são os contos de número 100 até o conto de número 96. O primeiro deles, né, o 100º conto, é O Cair da Noite, do Isaac Asimov, que coincidentemente acabou de ser editado, eu acho que pela editora Aleph mesmo, em uma nova roupagem, com capa dura, então tá bem fácil, simples de encontrar esse conto no mercado. O segundo deles, né, o conto de número 99, é O Dente Quebrado, de um autor que eu nunca ouvi falar, que é o Pedro Emílio Coll. Nós não temos uma edição brasileira com esse conto traduzido por aqui, pelo menos eu não encontrei, mas eu encontrei uma antologia em espanhol com os 7 melhores contos venezuelanos, então fica aí a dica. No conto de número 98, nós temos Um Dia Perfeito para Peixes Bananas, do J.D. Salinger. Vamos ver se eu melhoro a minha relação com esse autor, porque eu detesto o Apanhador no Campo de Centeio, mas talvez no conto funcione um pouco melhor, e a gente tem esse conto aqui no Brasil, na coletânea 9 Histórias. O próximo é o Rip Van Winkle, né, do Washington Irving, que a gente tem numa antologia que traz o conto mais famoso, né, a história mais famosa desse autor, que é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas nós também temos a tradução desse conto aqui para o Brasil nessa edição. E para fechar a nossa meta, a gente tem um conto de número 96, que foi um conto um pouco difícil de achar, porque eu não encontrei por esse nome, e ele também tem autoria anônima, né? O nome que está listado é Corcunda Recalcitrante, mas eu imagino que seja um conto que esteja no As Mil e Uma Noites, na primeira edição da Biblioteca Azul, com o nome de O Corcunda do Rei da China. Pelo que eu pesquisei, é esse mesmo, faz sentido ter autoria anônima, então eu vou tomar ele como o conto de número 96 aqui para o desafio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que também se empolguem para participar comigo desse desafio de leituras. Eu estou bem animado, inclusive o primeiro vídeo, né, com os 5 primeiros contos, vai sair aqui no canal no dia 20 de julho, então tem bastante tempo aí para vocês se prepararem e lerem os contos comigo, tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima!